e tem um cara que é o líder da palavra, do motivacional e tal, que no caso do Botafogo é o Marlon Freitas, enfim, que tem essa explosão da fala. O Gerson no Flamengo tem essa questão da fala boa também. Quando a gente vê tudo isso misturado, que é muito raro, o cara é líder técnico, o cara é líder de resenha motivacional, geralmente ele é um zagueiro. Geralmente ele é um zagueiro. Um atacante, este homem, ele não fala em nada, Lucas Pedrosa. Não fala em nada porque ele é da resenha, zoa todo mundo, ou seja, é muito bem quisto por todo mundo do elenco. Ele é motivador, não só pelas palavras, mas porque ele dá exemplo. Sim. O Verratti tem 35 anos, gente. O Verratti praticamente não sai de campo. No último jogo ele sentiu a coxa e quis continuar em campo. O Rafael Paiva praticamente teve que implorar para ele: meu filho, sai, porque eu preciso de você durante a temporada inteira. Então ele é um jogador que, sem dúvidas alguma, ele é o cara que mais representa o que é o vascaíno dentro de campo, mesmo sendo argentino. É um orgulho pra gente ter o Verratti aí vestindo a camisa do Vasco da Gama. É um cara profissional, um cara batalhador e merece tudo que vem conquistando, não só pela postura dele, mas também pela bola que ele vem jogando. Verdade. Ele é disparadamente o principal personagem do Vasco em 2024. E essa barca que tá rolando no Vasco, Pedro? Olha, Fernanda, é uma barca mesmo? É uma barca mesmo. A gente trouxe essa informação lá no canal do Pedrosa, de que o Vasco tinha algumas missões na semana passada, que era se livrar, entre aspas, de alguns jogadores pela folha salarial. Praxedes, Galdames, Zé Gabriel, Rossi e Serginho. 2 já foram. O Atlético Paranaense contratou o Praxedes e o Zé Gabriel está a caminho do Curitiba. E um terceiro elemento já também está, digamos assim, mais próximo dessa saída também, que é o Galdames. O São Lourenço da Argentina se interessou, tem conversado com o Vasco da Gama e com o jogador para levar o próprio Galdames. O Rossi e o Serginho até receberam propostas, mas a princípio nada andou. Mas o fato é que o Vasco vai ter uma economia, caso consiga aliviar essa folha salarial com esses 5 jogadores, de praticamente 2 milhões de reais. Então a gente está falando de um alto valor, onde o Vasco poderia ir ao mercado também para usar esse espaço e buscar novos jogadores. O Vene Casagrande, o Fluminense, hein? A questão do Vasco, por exemplo, o Praxedes, ele foi um cara que imprimiu aí no ano passado uns 7 bons jogos, 8, e depois a irregularidade, eu não vou nem chamar de irregularidade, porque ele foi um cara que performou, vamos dizer, já numa linha não tão boa, né? E o Galdames também. São 2 caras que não encaixaram com a personalidade do Vasco, vamos dizer assim. Não são péssimos jogadores, mas não aconteceram no Vasco da Gama, né? Pois é, eles foram aquilo que eles são. E custam quanto? O Praxedes era isso. Aliviar? A informação que eu tenho é que se os 5 saírem, o Vasco chega a um alívio de quase de 2 milhões na folha salarial. Eu acho que no caso do Praxedes, assim, a gente, entre aspas, tem que botar na conta do Ramon Dias, porque na temporada passada, muita gente já não queria a permanência dele. Ele continuou esse ano porque o Ramon Dias insistiu, e a diretoria do Vasco, na ocasião, o Pedroso pode me corrigir se eu estiver errado, correu atrás para atender um pedido do então treinador. Verdade. E aí continuou com o jogador, renovou o empréstimo dele junto ao Red Bull Bragantino. Eu, na ocasião, eu não fui a favor disso, achava que era um jogador que não entregava muita coisa, acho que poderia ir atrás de outros jogadores, até mesmo por conta do salário, que não deve ser um salário baixo. Acho que está certo a diretoria do Vasco, sim, em conseguir esse alívio salarial, porque, querendo ou não, esse valor que o Pedrosa acabou de mencionar, você pode fazer 2, 3 contratações importantes, reforçar o elenco, com chegada de jogadores que serão muito mais aproveitados que esses que já estão lá. Então, acho que a diretoria do Vasco está agindo de maneira correta, nada contra os atletas, mas não aconteceram no Vasco da Gama, e que eles sejam felizes nos outros clubes. Olha só, a gente tem nossa mesinha aqui que tem nossas coisas, né? Primeiro tem aqui o Pedrinho, Certezas, né? Que é o nosso cachorrinho. Depois a gente ganhou o Almirante, né? Aí o nosso telespectador querido Igor nos deu o copo do Vascão. Aí foi o nosso DJ Careca, né? Ou foi não, Anderson? Nosso Anderson, que colocou o copo do Flamengo e a gente não tinha nada do Flu. Aí vamos agradecer a editora Brunares, que nos deu essa decoração do Flu aqui, que é o nosso copo. Agora a nossa mesa está completa, não é mesmo, o Vene Casagrande? E aqui, ó, você vê como é que minha vida mudou, hein? Meu copo aqui, ó. Lê que eu fui aqui. Botafogo e Sampaio Correia. Vê bem o que eu já vivi. Já roeu o osso. Vamos lá, ó, o Fluminense encara o Grêmio. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento todas as informações do Vasco da Gama, que realmente deve ter uma barca para a saída de vários atletas que, inclusive, não simpatizam muito realmente com a torcida do Vasco da Gama. Inclusive, o primeiro deles, como eu até mesmo disse,
o jornalista do SBT, é o Zé Gabriel. E, cara, eu particularmente acho o Zé Gabriel um cara muito fraco tecnicamente, jogador que tem bastante dificuldade em saída de jogo, jogador que também tem muita dificuldade na marcação, e para um volante são os pilares, é a parte principal de um volante, e o Zé Gabriel não tem nenhum deles, na minha humilde opinião. Ele está encaminhado para sair da equipe do Vasco, para ir para o Coritiba, equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Coritiba já fez uma limpa no Vasco, né? Já tirou o Bruno Gomes na época, tirou o Figueiredo, já tirou o Galarza, tirou vários jogadores do Vasco que não tinha essa relação boa com a torcida dos Gigantes da Colina. E o Zé Gabriel é mais um deles, está de saída. Agora tem que ver a situação do Rossi, tem que ver a situação também do Galdames, que tem interesse lá do San Lorenzo da Argentina. Inclusive, pode ser que ele se encaixe lá. É um futebol que o San Lorenzo é um cara que o San Lorenzo talvez procure e que talvez possa fazer diferença, até porque o Campeonato Argentino é muito complicado, mas o Galdames não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro, que é mais corrido, mais competitivo. Lembrando, obviamente, que o San Lorenzo está longe de ser aquele San Lorenzo que a gente acompanhava anteriormente, um time mais competitivo, está muito longe realmente. O San Lorenzo vem de uma decadência gigantesca e talvez nessa reestruturação o Galdames possa ser uma peça interessante para a equipe argentina. E agora, o Jorge Nicola passou a situação envolvendo o Ryan, a atualização sobre a possibilidade de saída da joia do Vasco para a Eagle, que é a empresa de John Testo. E você vai conseguir acompanhar nesse momento, colocar para vocês acompanharem agora o que o Jorge Nicola falou sobre essa situação. 150 milhões de reais. Já a empresa do John Textor, a Eagle, está disposta a comprar o Ryan, atacante de 18 anos de idade do Vasco, por 10 milhões de euros. A grande dúvida do staff do jogador é qual o projeto da Eagle para o atacante. A ideia é que ele seja utilizado no Botafogo, ele se mudaria para um dos outros clubes do Textor na Europa, e, enfim, tudo isso ainda precisa ser debatido antes de o Vasco se posicionar sobre essa oferta. Bora sobre Maurício Lemos, o zagueiro uruguaio de 28 anos de idade, que já foi liberado pelo Atlético para fechar com o Vasco, estava demonstrando receio de morar no Rio de Janeiro, preocupação com violência e tal. Ele acabou consultando alguns atletas, recebeu boas referências e há otimismo no Vasco de que esse martelo possa ser batido até o fim do dia. O Lemos chegaria por empréstimo ou até em definitivo, mas com 100% dos pagamentos feitos pelo Vasco, o Atlético já liberou o jogador, ele inclusive nem viajou para a Argentina, onde o Atlético enfrenta o São Lourenço à noite. Quero falar agora sobre Felipe Carbajo, que não é mais jogador do Grêmio, meio atacante. Então, portanto, galera, você viu aí o Jorge Nicola passando sobre a situação envolvendo Maurício Lemos. Maurício Lemos é um jogador que é uruguaio, 28 anos de idade, atua na equipe do Atlético Mineiro e após as lesões ele perdeu espaço, principalmente também após a chegada de Lianco e Júnior Alonso, né? Dois zagueiros, o Júnior Alonso veio do futebol russo e o Lianco veio da equipe do Southampton da Inglaterra. Lembrando que, obviamente, são dois jogadores de muita qualidade e que, com o tempo, vão assumir o posto de titulares. Inclusive, já o Júnior Alonso conseguiu esse posto de titular. Na primeira partida disponível, o Júnior Alonso já foi atuando, inclusive, e fez, inclusive, um gol, né, cara? Essa que é a pura verdade. O Lianco também, bom jogador e que, digamos assim, teve o apoio da torcida atleticana, porque no primeiro jogo dele começou bicando tudo, mostrando ser aquele zagueiro e que tem muita qualidade também, aquele zagueiro que bola pro lado, que é jogo de campeonato e ao mesmo tempo qualidade técnica, obviamente. E o Maurício Lemos, após a lesão, ele perdeu bastante espaço, era um cara que na última temporada foi bem avaliado no SofaScore como um dos melhores zagueiros do Brasileirão e, obviamente, eu acho que se viesse para o Vasco, ele e João Vitor fariam uma boa dupla de zaga. Quero saber o que você acha sobre essa situação envolvendo o Vasco da Gama, que ainda continua no mercado, e como até disse o Lucas Pedrosa, envolvendo a situação da Barca, se aliviar realmente 2 milhões na folha salarial, isso aí, obviamente, é uma brecha muito importante para que o Vasco consiga reforçar o seu elenco com jogadores de qualidade. Imagina só, 2 jogadores que vierem recebendo 1 milhão, jogador de qualidade, obviamente. Seria muito bom realmente, ainda mais saindo os famosos refugos, digamos assim, que a galera costuma chamar, beleza? Vou ficando por aqui, galera.
Deixe seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Lembrando, nossa meta é alcançar 40 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto. E é nóis. Fui!